Bem-vindos ao mundo poderoso e emocionante do Metallica, uma banda que não apenas definiu o thrash metal, mas também transcendeu os limites do rock para se tornar uma força inigualável na história da música. Desde sua formação explosiva nos anos 80 até suas conquistas globais e desafios marcantes ao longo das décadas, o Metallica não apenas influenciou gerações de músicos, mas também inspirou legiões de fãs ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar na jornada épica de uma das bandas mais icónicas e duradouras da história, explorando os altos, os baixos e as revoluções musicais que moldaram o caminho único do Metallica até os dias de hoje. A formação e fundação do Metallica em 1981 marcou o início de uma jornada lendária no cenário do rock. Originários de Los Angeles, James Hetfield e Lars Ulrich uniram forças com Dave Mustaine e Ron Segorney para criar uma banda que se destacaria pela sua intensidade e inovação sonora. Desde o início, o Metallica definiu seu som dentro do gênero emergente do thrash metal, caracterizado por riffs de guitarra rápidos, bateria poderosa e letras que exploravam temas como rebelião e alienação. A química entre Hetfield e Ulrich foi crucial para a identidade inicial da banda, com Hetfield fornecendo vocais viscerais e riffs de guitarra cortantes enquanto Ulrich impulsionava a energia com seu estilo de bateria dinâmico. A adição de Dave Mustaine trouxe uma virtuosidade adicional à guitarra, contribuindo para a sonoridade crua e agressiva do Metallica nos primeiros anos. Nesses primeiros momentos, o Metallica já mostrava sinais de grandeza, prometendo ser mais do que apenas mais uma banda de metal. Sua formação inicial solidificou uma base sólida sobre a qual construiria uma carreira monumental, moldando não apenas o thrash metal, mas também influenciando gerações futuras de músicos e fãs de rock ao redor do mundo. Nos primeiros anos do Metallica, após sua formação em 1981, a banda lançou seus álbuns iniciais que definiram sua trajetória no cenário do rock e metal. O álbum de estreia, Kill 'Em All, 1983, marcou a entrada triunfante da banda, apresentando um som agressivo e rápido que definiu o thrash metal da época. Com músicas como Sick y Destre e o Whiplash, o Metallica rapidamente conquistou uma base de fãs devota no underground. Logo após o lançamento de Kill 'Em All, houve uma mudança significativa na formação da banda, com a saída de Dave Mustaine e a entrada de Kirk Hammett como novo guitarrista solo. Essa mudança trouxe uma nova dinâmica à banda, com Hammett trazendo sua técnica virtuosa e criatividade para o som do Metallica. Em seguida, em 1984, veio Ride the Lightning, um álbum que expandiu os horizontes musicais da banda com composições mais complexas e líricas, além de continuar a explorar temas pesados e intensos. Músicas como For Whom the Bell Tolls e a épica Fade to Black demonstraram a maturidade musical e emocional do Metallica, consolidando-os como líderes emergentes no gênero do thrash metal. Esses primeiros álbuns não apenas estabeleceram Metallica como uma força a ser reconhecida no mundo da música, mas também prepararam o terreno para sua ascensão meteórica e subsequente influência duradoura no cenário do rock e metal global. A ascensão ao estrelato do Metallica pode ser traçada ao lançamento do álbum Master of Puppets, em 1986, um marco que solidificou a banda como uma potência no cenário global do heavy metal. Este álbum não apenas elevou o Metallica ao status de ícones do thrash metal, mas também ampliou significativamente sua base de fãs e influência na cultura popular. Master of Puppets é frequentemente aclamado como um dos melhores álbuns de metal de todos os tempos, caracterizado por sua complexidade musical, letras profundas e performances instrumentais virtuosas. A faixa título, juntamente com músicas como Battery e Welcome Home, Sanitarium, capturou a essência do Metallica, riffs de guitarra cortantes de James Hetfield, solos de guitarra memoráveis de Kirk Hammett, a precisão frenética de Lars Ulrich na bateria e as linhas de baixo poderosas de Cliff Burton. A tragédia de perder Cliff Burton em um acidente de ônibus na Suécia durante a turnê promocional de Master of Puppets foi um golpe devastador para a banda e seus fãs, deixando um legado duradouro para o Metallica. Jason Newsted assumiu o baixo e a banda se reinventou, mantendo sua força criativa e presença no palco. Apesar da perda, o Metallica continuou a crescer e expandir seu alcance globalmente. O álbum Master of Puppets foi fundamental para introduzir o Metallica a um público mais amplo, abrindo caminho para turnês maiores e mais ambiciosas e consolidando sua reputação como uma das bandas mais dinâmicas e inovadoras do metal. A ascensão ao estrelato não se limitou apenas à música, o Metallica se tornou um ícone cultural, inspirando gerações de músicos e fãs ao redor do mundo. Seu legado como pioneiros do thrash metal e como defensores incansáveis da integridade musical continua a ressoar até os dias de hoje, garantindo seu lugar de destaque na história do rock. A fase de adaptação e diversificação do Metallica começou na segunda metade da década de 1980 e se estendeu até o início dos anos 1990, marcando um período de mudanças significativas na direção musical da banda e nas suas abordagens criativas. Após o sucesso monumental de Master of Puppets e a trágica morte de Cliff Burton,
o Metallica enfrentou o desafio de se reinventar com a entrada de Jason Newsted como baixista. Esta transição foi acompanhada por uma mudança gradual em seu estilo musical, conforme a banda começou a explorar novos territórios sonoros e expandir seus horizontes artísticos. O álbum, And Justice for All, 1988, marcou um ponto de viragem nesse sentido, apresentando uma abordagem mais complexa e progressiva, com composições longas e estruturas intricadas. Faixas como One exemplificaram a evolução musical do Metallica, incorporando elementos de thrash metal com uma sensibilidade mais melódica e lírica. No início dos anos 1990, o Metallica fez uma mudança ainda mais notável com o lançamento do álbum homónimo Metallica, também conhecido como The Black Album, em 1991. Este álbum marcou uma mudança significativa para um som mais acessível e comercialmente viável, sem perder a intensidade e a identidade única da banda. Hits como Enter Sandman, Sad But True e The Unforgiven se tornaram hinos do rock, alcançando sucesso massivo nas paradas de todo o mundo. Essa fase de adaptação e diversificação não apenas solidificou a posição do Metallica como uma das bandas mais influentes do rock, mas também demonstrou sua capacidade de evoluir musicalmente e se adaptar às mudanças de tendências e gostos do público. Ao longo desses anos, o Metallica continuou a expandir seu alcance e a influenciar profundamente a cena musical global, deixando um legado duradouro na história do rock. Durante os anos 1990, o Metallica enfrentou uma série de desafios e mudanças de direção que foram cruciais para sua evolução como banda e sua relação com os fãs e críticos. Após o sucesso estrondoso dos álbuns Master of Puppets e And Justice for All nos anos 80, a década de 90 começou com uma mudança significativa no som e na abordagem musical do Metallica. Os álbuns Load, 1996, e Reload, 1997, marcaram uma mudança notável para um estilo mais diversificado e menos agressivo, incorporando elementos de hard rock, blues e até mesmo grunge. Essa mudança refletiu não apenas uma evolução natural da banda, mas também uma resposta às tendências musicais da época. Músicas como Until It Sleeps e The Memory Remains mostraram uma nova profundidade e complexidade emocional na música do Metallica, enquanto mantinham a essência de letras intensas e instrumentação poderosa. No entanto, essas mudanças não vieram sem críticas. Parte da base de fãs mais dedicada lamentou a distância em relação ao thrash metal característico dos primeiros álbuns. A banda enfrentou desafios internos também, com tensões criativas e pessoais entre os membros afetando o processo de composição e gravação. Além dos desafios musicais, o Metallica também se viu envolvido em batalhas legais significativas contra o compartilhamento de arquivos online, especialmente com o Napster, tornando-se pioneiro na defesa dos direitos autorais na era digital. Essa fase tumultuada nos anos 90 não apenas testou a resiliência do Metallica, mas também demonstrou sua capacidade de se adaptar e evoluir ao longo do tempo. A banda emergiu desses desafios com uma identidade musical mais diversificada e uma base de fãs ainda mais global e diversificada, solidificando seu lugar como uma das bandas mais influentes e duradouras do rock. Nos anos 2000, o Metallica enfrentou um período de reinvenção e controvérsia que marcou profundamente sua trajetória em relação com os fãs. Após os desafios dos anos 90 e a mudança de direção musical, o Metallica entrou na década de 2000 com uma abordagem renovada e uma busca por reconectar-se com suas raízes. O álbum, Stranger, 2003, foi um reflexo dessa fase de reinvenção, apresentando um som mais cru e emocional. Marcado por uma produção semelhante ao estilo garage band e letras que abordavam temas pessoais e internos da banda, Stranger dividiu opiniões entre os fãs e críticos. No entanto, ele mostrou a disposição do Metallica de experimentar e evoluir sua música. Além da reinvenção musical, o Metallica também enfrentou controvérsias significativas. Uma das mais notáveis foi a batalha legal contra o compartilhamento de arquivos online, que começou com a oposição do Napster nos anos 90 e continuou a se desdobrar nos anos 2000. A banda foi uma das primeiras a se posicionar firmemente contra a pirataria digital e a defender os direitos dos artistas, gerando debates acalorados sobre propriedade intelectual e o futuro da indústria da música. Apesar das controvérsias, o Metallica demonstrou uma resiliência notável ao longo desse período. Com o lançamento de Dead Magnetic, 2008, a banda retornou às suas raízes do thrash metal, recebendo aclamação por seu retorno à forma e pela energia revitalizada em suas performances ao vivo. A reinvenção e a controvérsia dos anos 2000 não apenas reafirmaram a posição do Metallica como uma força influente no rock, mas também destacaram sua capacidade de se adaptar, aprender com desafios passados e continuar a evoluir sua música e identidade ao longo do tempo. A continuidade e resiliência do Metallica ao longo de sua carreira são testemunhos da sua força como uma das bandas mais duradouras e influentes da história do rock. Nos últimos anos, a banda demonstrou uma capacidade notável de se adaptar às mudanças no cenário musical enquanto mantém sua identidade única e poderosa.
Após os desafios e controvérsias dos anos 2000, o Metallica continuou a trilhar seu caminho com determinação. O lançamento de Dead Magnetic, 2008, marcou um retorno triunfante ao thrash metal, recebendo elogios por sua energia renovada e habilidade técnica. A banda seguiu com a World Magnetic Tour, demonstrando uma vitalidade impressionante no palco e reafirmando sua conexão com os fãs ao redor do mundo. Em 2011, o Metallica lançou o álbum Blue Loop, uma colaboração experimental com Lou Reed que gerou reações mistas, mas mostrou a disposição da banda de explorar novos territórios criativos. Em seguida, o álbum Hardwired, Self-Destruct, 2016, trouxe o Metallica de volta à sua forma clássica, com músicas como Hardwired e Moth in the Flame conquistando tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de ouvintes. Além da música, o Metallica continua a desempenhar um papel ativo na comunidade global, apoiando causas sociais e ambientais através da fundação All It in My Hands. A banda também se mantém na vanguarda da inovação tecnológica, explorando novas maneiras de se conectar com os fãs e compartilhar sua música. A continuidade do Metallica ao longo das décadas não apenas solidificou seu legado como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, mas também inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua resiliência em face de desafios e sua dedicação à sua arte garantem que o Metallica continua a ser uma força dominante na música por muitos anos. No final do vídeo, a história do Metallica não apenas celebra sua incrível jornada através de altos e baixos, mas também destaca seu impacto duradouro e sua influência inegável no mundo da música. Ao longo de décadas de inovação, evolução e resiliência, o Metallica transcendeu géneros musicais e fronteiras geográficas, tornando-se um ícone global do rock. Com milhões de fãs dedicados e um legado de álbuns clássicos que continuam a inspirar novas gerações de músicos e ouvintes, o Metallica prova que a paixão pela música e o compromisso com a autenticidade são essenciais para o sucesso duradouro. Como a jornada da banda continua, o Metallica continua a escrever novos capítulos na história do rock, prometendo mais inovação, energia e impacto no futuro. Até a próxima!